E aí pessoal, aqui quem fala com vocês é o Lúcio do cenário para mais um vídeo. E agora que saiu finalmente a demo, para quem não sabe, saiu uma demo de Enigma do Medo, você pode baixar em sua Steam. Está com alguns problemas de performance, mas ao que parece já teve uma atualização, mas ainda vai ter outras. Então é importante para vocês darem um teste agora, mas testarem no futuro também, para ver se tá tudo ok. Então, vamos lá, hoje eu vou falar um pouquinho sobre a família Strar, mostrar todos os documentos que a gente encontrou relevantes a eles, ok? E algumas coisas, ok? Não vou dar spoilers principais sobre o plot da demo, pra quem não sabe, há um plot principal, depois que você acha que terminou, não terminou, tá? Então presta bastante atenção ali no jogo, porque você tem algo bem no finalzinho. Não vou dar spoiler de plot, coisa do tipo, mas eu vou explicar bastante do que a gente entendeu sobre a família Strar, tá bom? Ao que dá pra ver, vendo as cartas e tudo do jogo, essa é a formação dos Strar, pelo menos da família principal que a gente vê ali no jogo. A Tiana é a vovozinha, o Yuri e o Abraão são irmãos, o que antes eu achei que eles fossem pai e filho, né? Antes eu achei que era mais ou menos essa aqui a sequência. Mas não, ao que tudo indica, Yuri e Abraão, que é o pai, digamos assim, principal da família, são irmãos. E a Andrea é a mulher do Abraão e com ele e ambos os dois juntos tem o Golias, que é o filho caçula ali da família, ok? Também havia teorias se essa Andrea era irmã do garoto, o que ela era, mas ao que tudo indica, agora ela é a mãe do Golias, ok? E coisas importantes, ok? Ela se importa bastante com o Golias é muito apegado à avó, e o Yuri e a Andrea são apaixonados, sim. Vou mostrar tudo isso pra vocês direto lá dentro do jogo. Primeira pista relevante está logo aqui, quando você entra na casa dos Strar, você tem aqui a imagem deles, ok? A única coisa que ela esconde, tá dando algumas travadas pra vocês, mas depois vai se estabilizar, tá? A única coisa que isso esconde aqui, usando a luz. Por que a luz UV não tá indo? Pronto, usei a luz UV, mas eu sem querer sair. Usando a luz UV, a gente vê estes símbolos aqui, tá bom? A gente consegue ver o símbolo do medo associado ao Abraão. Então, mostrando que ele tem esta conexão com o medo. Vemos uma espiral no Yuri, ok? E a gente vê muitas pistas de que ele tá, assim, ligado ao castelo espiral e tudo mais. Nós vemos os olhos do garoto, do Golias, aqui cortados, né? E a gente vai entender que ele perdeu os olhos durante a história. E isso possivelmente se associa a sangue, tá? Já que ele perdeu a visão e tudo mais, os sentidos. E esse raio está associado à velhota, né? Que é a Tiana, né? Tayane. E aqui na Andrea não tem nada. O que muito se associa que a Andrea tem a ver com conhecimento ou ela não tem nada a ver com o paranormal. Seguindo um pouco mais à frente desse lugar, a gente encontra uma foto do garoto com os olhos aqui, ó, machucados. Não há nada demais, é só a imagem mesmo, mostrando que sim, arrancaram os olhos dele. E também mostra o símbolo aqui do medo estampado na camisa do Abraão. Então Golias perdeu os seus olhos, ok? Aí a gente volta aqui, a gente vê uma foto, mais uma vez, da família, no caso aqui do Abraão, da Andrea e do Golias criança, bem novinho. E nós temos também a foto do Golias aqui, meio que fazendo uma montagem e desenhos. Você vê que o Golias é bom em desenho. Seguindo aqui para este lado, a gente tem algumas coisas interessantes aqui na catedral, mas principalmente isso daqui. O pote com os olhos do Golias. Possivelmente isso seja os olhos do Golias mesmo. A gente vê que é um olho castanho e tudo mais. Dá para se associar a sendo do Golias mesmo, tá bom? E aí a gente ainda tem mais coisas que vão falar agora do Yuri e do resto desta família. Aqui na parte do depósito, tá? Onde a gente tem o rádio e tudo mais, a gente pode olhar o mapa, ok? E no mapa a gente tem algumas coisas interessantes.
Na luz UV, ela fala do puzzle. Então, no momento, a gente vai ignorar um pouco o que tá aqui na luz UV, mas é importante que ele mostre uma porta que tem uma associação ao medo, e ele também mostra aqui um caderno espiral e um caderno do medo, que tá lá na sala do altar e que não é importante pro vídeo de hoje, tá bom? Então, a gente temos aqui, ó, Tiana, Yuri, Abraão e Golias. A gente sabe que cada um dos quartos é associado a um membro da família. Porém, como vocês viram, são 5 membros a família. Então, aqui, tecnicamente falando, a gente vê que tem um quarto a menos, tá? Então, agora a gente continua a nossa investigação no segundo andar. Logo quando chegamos aqui no segundo andar, a gente tem essa imagem que nos revela bastante coisa. A gente tem nada mais nada menos do que a vovó da família, Tiana, aqui mais nova, mais jovem. E tanto o Abraão quanto o Yuri, ok? Um do lado do outro, demonstrando o que a gente falou. Eles são irmãos, ok? Não pai e filho, como a gente já havia pensado algumas vezes antes de ter mais informações. E aqui a gente vê uma imagem do Yuri, da Andrea e do Abraão, ok? Então, mais algumas indicações. A portinha do medo. Mas aí a gente temos aqui o quarto do Yuri, que é um dos que guarda mais segredos sobre a família, principalmente sobre a relação deles. Ao lado da cama dele, nós temos este papel, ok? Na luz UV não tem nada, que é um poema, ok? Sobre o do Yuri, né? A gente vê aqui no final YS Yuri Strach. Cada segundo se esvai em desperdício, por não ser o tempo de nossa união. Nos separa aquele relis estrupício, inculto símbolo da prole, a maldição. Ok? Então, ele tá falando sobre que ele querer estar junto com outra pessoa, mas uma coisa, alguém aí os separa, ok? Sinto em mim uma corrente, uma trama que me petrifica. E sei que em ti é igual. Ansioso, imagino, ó nobre dama, tua vida junto à minha, imortal. Hoje digo, isso é em versos, em segredo, mas um dia tudo ficará para trás, quando finalmente em mim reinar o medo. Em minha alma e em meu castelo viverás. Então, Yuri está apaixonado por alguém. Olhando o seu diário, a gente também tem algumas pistas extras. Aqui tem algumas coisas com luz UV, sim, mas aqui a gente tem. É insuportável perder tempo nessa repetição eterna inútil. Meu irmão, aquele selvagem ignorante, continua nos forçando a seguir essa rotina desprezível, que não faz jus ao meu intelecto. Ou seja, ele tá falando do Abraão, porque ele fala do irmão dele aqui. Então, não é o Golias, tá, gente? Ele não é irmão do Golias, ele é tio do Golias. Eu estava acima disso tudo. Quando eu encontrar uma maneira de construir meu próprio castelo, eu nunca mais terei que lidar com toda essa perda de tempo. Vamos para a próxima. Alarme. Aqui, ó. Não aguento mais ser acordado por esse alarme estúpido do Golias, tocando sempre na mesma hora da madrugada. E como eu conseguiria voltar a dormir se minha mãe decide começar a tocar aquela maldita música sempre que esse alerta toca. A mãe é a vovozinha, né? A Tiana, eu acho que é assim. Eu toda vez me esqueço se é Tayane ou Tiana e tudo mais. Mas é interessante porque é o quarto dela que tem piano, tá? Então é ela. Então, mais uma vez demonstrando que eles são irmãos. Aquela música terrível. Eu sei que a Andrea também não consegue dormir direito por causa disso. Ainda mais na situação atual dela. Ou seja, a Andrea, ele tá preocupado com a Andrea e fala sobre uma situação que ela está vivendo. Desgraçado. Os gritos não param. Deixa eu puxar aqui. Os gritos não param há algum tempo. Quando isso vai acabar? Tudo que posso fazer é seguir o presente, segurar o presente dela e esperar pelo melhor. E mesmo nessa situação, a repetição dessa rotina estúpida não muda. O maldito alarme disparou e ela ainda tocou a música até o fim. Até o fim.
Porque esse desgraçado não me permite entrar naquele quarto, imortal castelo e várias outras frases, o castelo espiral. Passando para a última página, a gente tem aqui falando: eu fui presenteado. Uma palavra que não dá para entender aqui, se é dadinado, dádiva, não dá para entender. Com essa visão, minha visão do medo. E toda vez ele fala de medo, mas a associação dele é morte. Isso que eu acho meio estranho, né? Mas é porque o medo tá conectado a tudo, possivelmente a todos os strass. Não. Foi mal, gente. Desculpa, dislexia batendo. A euforia do mundo da minha... A euforia do momento da minha revelação me faz derrubar meu relógio. Me fez derrubar meu relógio, meu presente preferido. Mas graças a isso, aquele exato segundo foi eternizado. Imortal, o momento da minha visão. Eu posso ter perdido uma das coisas mais importantes para mim, mas quando eu concluir a minha visão, isso será insignificante. Nada disso importará mais. E aí, com a luz UV, a gente recebe mais algumas ideias, mas isso aqui não serve nada para nossa teoria, serve mais para resolver enigmas dentro aqui do jogo. E aí nós temos aqui esse caixote que guarda uma coisa especial, onde a gente pode ver o relógio eternizado, como ele falou, o relógio que quebrou. E nós temos uma carta, ok? Essa carta é muito importante. A gente vê aqui que é um desenho, um retrato ali do Yuri. E ali foi escrito, Yuri, que esses dois presentes, o desenho e o relógio, demonstrem o que eu penso. Uma mente brilhante como a sua deveria poder existir para sempre. Por favor, esconda meus presentes para que ele nunca descubra. Lógico, ela tá com medo dele descobrir. Andrea Strahr, tá bom? Então a gente tem isto daqui. Mais pra cima, a gente tem algumas outras revelações nos outros quartos. Aqui, o quarto da senhorinha, a gente vê alguns discos no chão. Nós temos essa parte interessante, que eu vou teorizar mais sobre outro vídeo. Mas a gente vê uma espécie de aurora boreal ali ao fundo, possivelmente a barreira que prende a gente aqui nesse lugar, tá bom? A gente tem algumas coisas ali musicais e tudo mais. Mas aqui, é difícil de olhar. A gente tem a carta também para ela. E aí a gente vira aqui, ó. Ela não escreve nenhum nome da mulher aqui no começo, escreve só aqui no final, Tiana. Sempre tão distante e reservada, sem proferir uma palavra, mas você não precisa. Suas melodias conversam comigo. Sempre me lembrarei delas, Tiana. Andrea Strahr. Muito importante quando ela fala o seguinte: sempre tão distante e reservada. Ok, então a Tiana era distante e reservada. Sem proferir uma palavra, mas não precisaria. Suas melodias conversam comigo, sempre me lembraria delas. Então ela ouve bastante a música dela e ela não se irrita com a música dela, como o Yuri achou, ok? Ela gosta até das músicas, tá bom? Então é uma parte importante da gente pensar sobre essa interação deles. E aí a gente tem aqui o quarto do garoto. Aqui, se eu não me engano, é só os olhos. A gente só tem algumas imagens dos olhos ali, mas aqui a gente tem o retrato dele. E vejam que é o único que tá sujo, meio que como se o garoto tivesse usado alguma coisa que suja a carta, tá bom? E praticamente nenhum deles tem nada importante, tá? Com luz UV, tá? Vamos lá. Meu pequeno Golias, demonstrando claramente ser a mãe e tudo mais. Escrevo sabendo que você não poderá ler. Possivelmente porque ele já havia perdido o olho aqui, tá, gente? Mesmo depois... Os olhos, no caso. Mesmo depois do que ele fez, você ter continuado a se expressar através da arte, como eu sempre fiz, me faz enxergar que você sempre está... que sempre estaremos conectados. Andrea está. Ou seja, ela desenhava, como a gente pode ver, porque os retratos são feitos por ela,
mas ele também se expressava pela arte. Ela escreve aqui, ó, vovó, aqui na parede, mostrando que ele é ligado, e ele desenhando vários olhos, e esses cadáveres aqui também devem ser parte da arte dele, cadáveres de animais, possivelmente nem todos sejam de porcos, alguns desses pelos caninos deixam ser de cachorros, tá bom? Então, Lupe, cuidado. E aqui por último, a gente tem, não por último, ainda falta alguma coisa, mas a gente tem aqui a parte do papai Stark, que seria o Abraão. Aqui no final da sala, a gente só tem uma imagem dos dois, ok, da Andrea e do Abraão, nada demais na imagem, ok. Mas a gente tem uma coisa peculiar. Aqui no lixo está o desenho do Abraão, ok? Ela jogou no lixo o desenho dele. E aqui atrás a gente tem Abraão. Aqui está o retrato que você ordenou. Então você entende aqui que ou ela tinha feito aqueles outros retratos para o resto das pessoas, ele ficou com raiva e ordenou ela fazer, ou ele ordenou que ela fizesse um retrato de todo mundo, ou ordenou que fizesse um dele só, e ela decidiu fazer o dos outros, das outras pessoas também, tá bom? Então, nós temos essas teorias. Porém, a gente tem a última parte de toda essa nossa conversa aqui sobre os familiares, tá bom? A gente, mais pra frente no jogo, consegue ali destrancar a porta secreta. E lá embaixo a gente percebe algo peculiar. Como eu falei pra vocês, só tem 4 quartos, mas são 5 membros da família, ok? E aí fica a dúvida. O que acontecia para o último membro? A própria Andrea. A gente tem esse negócio aqui todo rasgado, essa imagem rasgada. E esses rasgados a gente pode até ser que a gente encontre no meio do mapa, mas eu acho que não. Com o nome Andrea Stark. E não tem nada atrás, não tem nada a ver. Mas é uma clara demonstração que Andrea vivia aqui embaixo. A gente não tem grandes indícios para isso, fora essa imagem. E é isso daqui, ó. Temos negócio de arte aqui, né? Não sei como que se chama esse negócio, mas é uma estrutura para colocar quadros e fazer desenhos, né? Pinturas e tal. Nós temos garrafas, mas não parecem ser de tinta. Nós temos botas. Então possivelmente ela vivia aqui, jogada nessa área aqui embaixo. E mais pra frente a gente tem algumas outras coisas, como a porta ali pra baixo, mas nada com uma cama. Então ela devia viver aqui embaixo presa, ok? Não tinha muito o que fazer, apenas viver aqui, desenhar e tal. Então é isso que eu queria mostrar para vocês sobre a família Stark, principalmente sobre a questão de que agora a gente sabe quem é pai de quem é filho de quem e quem são os irmãos. E é isso, essa é só a primeira parte das nossas teorias, ainda vai ter muito mais. Então é isso aqui que foi o Crescer Evolucionador e fui.